Tá, gente? Então, aqui, ó, outra forma de fazer a divisão seria pelo cabeçote divisor, tá? Pelo disco divisor. Nós temos aqui um disco, tá? Que tem vários... que quando a gente gira aqui, ó, ele vai girando ali a placa, tá? Esse giro, ele é controlado por engrenagens, tá? Que estão ali. Tem uma coroa de 40 dentes, tá? Que faz esse controle, que ajuda nesse controle. E nós temos aqui um número de divisões, que vai estar representado por esses números, tá? Então, esse prato, por exemplo, tem de 15, 16, 17, 18, 19 e 20 divisões, tá? Seria um dos pratos divisores. Tem outros conjuntos de pratos, tem outros pratos que têm uma numeração diferente, certo? E daí vai ser utilizado conforme o número de divisões que a gente precisa fazer na peça. Então, para uma engrenagem, nós temos várias possibilidades de divisão, mas nem sempre nós vamos ter todos os números que a gente precisa, certo? Isso aqui a gente vai ver depois, mas é bem importante a gente cuidar com essa questão da divisão. Depois eu vou mostrar como é que se explica, como é que se usa, né, o prato. Bem, como é que ele funciona então? Eu vou fazer, ele tem uma coroa de 40 dentes, certo? E os cálculos que eu vou precisar utilizar para fazer a divisão, aqui para fazer a movimentação da placa, eu vou mostrar como é que se faz, mas eles vão definir o quê? Vão definir o número de voltas que eu vou dar aqui nesse manípulo, tá? O número de voltas, e conforme for a divisão, se não for uma divisão inteira, o número de voltas e espaços que eu vou ter que estar utilizando para fazer a divisão do nosso disco divisor aqui, para fazer a divisão para fazer, por exemplo, o hexágono, tá? Então, vamos só dar uma olhadinha lá no quadro, rapidinho, para mostrar para vocês o cálculo, né? Então, o nosso cálculo do número de divisões vai ser dado por essa fórmula aqui. O VM vai ser o número de divisões que eu vou estar utilizando. Estou utilizando esse termo até porque depois eu vou colocar para vocês, tem um vídeo do telecurso que explica também, que vai fazer essa explicação dessa divisão, tá? Mas depois eu vou passar esse link para vocês, tem no YouTube, certo? Mas aqui nós temos o número de divisões, aqui o número de dentes da coroa, o mais comum é 40, certo? O que a gente tem aqui é 40, e o número de divisões que eu quero executar. No nosso caso vai ser 6. Então, fazendo a conta aqui, né? O VM 40 dividido por 6, certo? Fazendo a conta aqui, a gente vai ter que fazer a conta desse jeito aqui, certo? A gente não vai fazer uma conta com calculadora para ter o decimal aqui, porque a gente precisa saber o resto, né, da conta. Então, aqui, 40 dividido por 6 vai dar 6 inteiros. 36 daí 6 vezes 6 vai dar 36, 40 menos 36 vai dar 4 de resto. Isso aqui, o que a gente vai fazer? Então, vai colocar aqui no resultado, vai dar 6 vezes, né, 4 sobre 6 aqui. O que acontece? Aqui, esse 4 sobre 6, na verdade, como é que a gente vai trabalhar com ele? Não é 6 vezes, tá? É 6 inteiros e 4 sextos aqui, desculpem. Mas aqui, os 6 inteiros são 6 voltas, tá? E mais 4 sextos de volta, em cada um dos lados que eu vou estar executando. Daí, o que acontece? Geralmente, o denominador aqui, essa parte de baixo, vai ser o número de divisões lá que a gente tem no disco. Só que lá a gente não vai ter o 6. Então, o que a gente faz? A gente busca um múltiplo desse valor aqui, do 6, por exemplo, tá? Para usar como referência. Então, no caso, o 4 sextos aqui, deixa eu botar aqui no apoio, né? Então, o 4 sobre 6, a gente vai olhar lá o número que vai estar
mais próximo assim do que a gente quer, o denominador, tá? É o mais importante. Então vamos multiplicar aqui por valores iguais. 3 sobre 3, né? 3 dividido por 3 é 1. Então aqui a gente vai manter a proporcionalidade da fração, então não tem problema. Então isso aqui vai me dar o quê? 12 por 18. Certo? Então, essa fração aqui, na verdade eu vou substituir esse 4/6 aqui por 12 por 18. Então vai ser, para cada um dos 6 lados do hexágono, vai ser 6 voltas, 12 espaços no disco 18. Então vamos só dar uma olhadinha lá no disco rapidinho. Então aqui, ó, no disco nós vamos pegar o 18, já está até marcado aqui, né? Já foi marcado aqui, ó, o disco aqui 18, certo? A gente vai fazer aqui, ó, vai colocar aqui, certo? Vai ter que acoplar ali, vai fazer o ajuste para encaixar. Então, para cada uma das voltas, nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas, certo? Dei 6 voltas e agora eu tenho que andar 12 espaços, certo? Vou afastar aqui, ó. Isso aqui eu posso usar como marcador, tá? Mas daí eu venho aqui, ó, e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então aqui ele deslocou 60 graus lá na placa, tá bom? Então essa é a lógica de funcionamento do disco divisor. Claro que cada disco divisor a gente vai ter números diferentes, vai ter cada divisão, cada caso nós vamos ter uma situação diferente, vamos ter que calcular para cada um deles, tá? Mas só para a gente ter uma ideia de como é que funciona esse tipo de divisão.